Oi, sou a professora Luciana e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de materno-infantil. Hoje nós vamos estar falando sobre pré-natal, a primeira consulta, né? O que é o pré-natal, o conceito de pré-natal, como é feito, né? Desde a primeira consulta, quando tem que ser feito, de quanto em quantos dias, né, tem que ser feito essa consulta de pré-natal. Lembrando que essas consultas de pré-natal tanto podem ser feitas nas redes públicas de saúde, as unidades básicas de saúde, onde lá a gestante pode ter esse atendimento de pré-natal tanto feito por um médico, né, obstetra, como também feito por um enfermeiro ou enfermeira. Porque nas unidades básicas de saúde, o enfermeiro ou enfermeira eles podem estar dando essa assistência de cuidando da gestante nesse período de pré-natal, fazendo o pré-natal com a gestante, o acompanhamento com a gestante. Então, quando entra nas unidades básicas de saúde, você tem essa possibilidade de estar escolhendo, né, o atendimento ou com o médico obstetra ou com a enfermeira daquela unidade básica de saúde. Então vamos lá. Pré-natal, primeira consulta. Roteiro da primeira consulta de pré-natal. É feita uma anamnese e um exame físico, ou seja, essa anamnese é uma ficha que é preenchida, né, com todos os dados desta paciente, dessa gestante, desde seu nome completo, filiação, né, os pais, onde mora, qual endereço, até todos os dados relacionados à parte ginecológica, mas principalmente obstétrica desta gestante. Quantos partos já teve, quantos abortos já teve, quantas gestações. Então, a gente viu naquela parte de terminologia sobre isso, né? Então, essa anamnese é feita, né, para saber todos os antecedentes dessa gestante relacionados a doenças, né, hereditárias, as doenças que podem acometer o seu feto dentro da barriga ainda, relacionado a dados que estaremos colhendo dessa gestante. E o exame físico ele entra a palpação, a ausculta do batimento cardiocerebral, a mensuração da altura uterina, que a gente vai ver como é que faz essa mensuração. Então, esse exame físico entra avaliando o físico e o desenvolvimento fetal dessa gestação, nesta gestante, certo? Preenchimento da ficha de cadastramento da gestante no CIS pré-natal, que é um programa que tem, né, nas unidades básicas de saúde, que a gente vai preencher toda essa ficha. Preenchimento do cartão da gestante e da ficha clínica de pré-natal. Verificação da situação vacinal dessa gestante. Lembrando que durante o período gestacional nós vamos ver nessas aulas de pré-natal, nós vamos ver que existe o calendário vacinal da gestante, as vacinas que a gestante é obrigatório tomar durante a gestação, as vacinas que a gestante não pode tomar durante a gestação. Então, todo esse acompanhamento é feito nas consultas de pré-natal. Verificação, solicitação dos exames de rotina, realização de testes rápidos, orientação sobre as consultas subsequentes, ou seja, as próximas consultas, as visitas domiciliares que podem ser feitas através dos profissionais das unidades básicas de saúde na casa dessa gestante e algumas atividades educativas, orientação, quanto que vai ocorrer com ela, principalmente se ela for primigesta, que é uma primeira gestação. Então, todo acompanhamento que pode ser feito durante essa primeira consulta. Então, o roteiro da primeira consulta. A primeira consulta, preenchimento da ficha de acompanhamento de pré-natal. Realizar a anamnese clínica completa, realizar a anamnese obstétrica, né, que é a avaliação perguntando sobre quantos partos, quantas gestações, quantos abortos, exame clínico geral nessa gestante,
observando edemas, alteração da pressão arterial, temperatura e os exames obstétricos de forma geral. Roteiro, né, das consultas, né, roteiro das consultas subsequentes, ou seja, as consultas que virão depois desse primeiro encontro dessa gestante com o profissional de saúde. Revisão da ficha perinatal e anamnese atual, ver o que já foi feito dessa gestante. Cálculo e anotação da idade gestacional. Então, nessas consultas subsequentes, a gente vai fazer o cálculo para ver quantas semanas de gestação encontra-se essa gestante. Exame físico geral e higiênico obstétrico para verificar se não tem o surgimento de algumas leucorreias, que são aqueles escorrimentos, né, que dá na região da vagina. Também determinação do peso, anotar no gráfico e observar o sentido da curva para avaliação do estado nutricional dessa gestante. Medir da pressão arterial, inspeção da pele, das mucosas. Então, seria um segundo encontro com essa gestante. Assistência de pré-natal. Pré-natal é assistência prestada à gestante durante a gravidez com vista a atender às necessidades, obtendo assim melhores efeitos sobre a saúde da mãe e da criança. Então, esse é o conceito de pré-natal. Então, é uma assistência prestada à gestante tanto pelos profissionais médicos como enfermeiras, a gestante durante a gravidez, durante o período da gravidez. Objetivos do pré-natal: assegurar um bom desenvolvimento fetal, ou seja, fazer o acompanhamento de semanas, né, desse desenvolvimento do feto dentro da barriga da mãe, na vida intrauterina, evitar complicações, acidentes, doenças, preparar a mãe, desculpa estar errado aí, mas é a mãe para o parto, física e psicologicamente, lembrando que alguns episódios que pode ocorrer no pós-parto, né, depois que a mulher pariu, depressão pós-parto, que atinge psicologicamente várias puérperas, que nós vamos ver que as puérperas são as mulheres pós-parto, né, são consideradas não mais gestantes, mas puérperas. Então, existem várias coisas que podem acometer a gestante nessa depressão pós-parto, como abandono do recém-nascido. Às vezes tem puérperas, né, que joga o seu recém-nascido no lixo, abandona ou mata. Então, são algumas consequências físicas e psicológicas. Então, o objetivo dentro também do pré-natal é estar dando esse apoio psicológico a essa gestante, explicando que tudo vai mudar, né, da gestação até o dia que esse recém-nascido nascer, o que pode acontecer, orientar a mãe em relação aos cuidados com o bebê, né, cuidado com o cordão umbilical, que é o umbiguinho do recém-nascido, o banho desse recém-nascido, o aleitamento materno, orientar a mãe em relação aos cuidados com esse bebê relacionado a tudo isso, a banho, a amamentação, a vacinação, então entra todos esses cuidados. Atenção! A gestante deverá ter o atendimento mais precoce possível, tão logo se estabeleça a amenorreia no primeiro trimestre, ou seja, passou o primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, ela tem que ser atendida precocemente, ou seja, tem que procurar uma unidade de saúde assim que estabeleça a amenorreia, a ausência da menstruação, procurar um atendimento para já iniciar as consultas de pré-natal. Dentro das consultas de pré-natal, como nós estamos vendo nessa imagem aí, são feitos exames para detectar rubéola, hepatite, sífilis, toxoplasmose, HIV, diabetes, anemia, infecções urinárias, hipertensão também poderia entrar aí. Fazer a ausculta desse batimento cardiofetal, as ultrassonografias, o acompanhamento. Então, dentro dessas consultas de pré-natal, existe esse cuidado com a gestante nesse período gravídico, né? Que é a gestação. A periodicidade das consultas. De quando em quando essa gestante precisa
ir nas unidades básicas de saúde ou no obstetra, né? Seja ele particular, mensalmente até 7 meses e meio de gestação. Todo mês essa gestante tem que procurar um atendimento. Como eu disse, nas unidades básicas de saúde ou particular. Quinzenais, de 15 em 15 dias, a partir da 30ª semana de gestação. Ou seja, quase entrando na fase final, né? A partir da 30ª semana de gestação. E deve procurar fazer essas consultas semanais somente no último mês de gestação. Quando estiver entrando na 41ª, 42ª, né, de 41 a 42 semanas de gestação, 39 semanas de gestação, 39ª, semanais, no último mês de gestação, no 9º mês de gestação, no caso, né? Então, a periodicidade dessas consultas, elas tem que ser mensais. Todo mês essa gestante procura atendimento até os 7 meses e meio de gestação. Quinzenais, né? De 15 em 15 dias, a partir da 30ª semana. E semanais, tem que ir toda semana no último mês de gestação. Consultas e roteiro de atendimento. Na primeira consulta, né, que nós já vimos no início, além da anamnese, tem o exame físico, solicitação dos exames de rotina, deve iniciar as orientações específicas para o estado gestacional, como indicações dietéticas, risco de fumo, álcool, repouso, né? Orientar para estar repousando, orientar sobre atividades sexuais e outras orientações básicas que serão de grande importância para esta gestante. Aqui, na entrevista, as informações se referem que a gente viu lá nos primeiros slides, a anamnese, né? A identificação dessa gestante, dados socioeconômicos e culturais, antecedentes familiares e pessoais, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos. Aí aqui, na apostila de materno infantil, eu coloquei uma ficha de atendimento à gestante, um modelo, né, de uma ficha de atendimento à gestante, que tem esses dados aí, que seria interessante vocês estarem dando uma olhada, né, e tentando preencher esses dados, como se você estivesse fazendo uma consulta a uma gestante. Então, aqui nós vimos as terminologias da materno infantil, da parte da área da obstetrícia. Então, gesta tem essa siglazinha G, que significa número de gestações. Aí, lá nessa ficha, né, de entrevista, lá a gente tem onde a gente anotar quantos números de gesta, né, quantas gestações, 2 gestações, 3, 1. Abortamento, tem lá só abreviado a letrinha A em maiúsculo, que você vai marcar quantos abortos essa gestante já teve. Data provável do parto, que é a sigla DPP. Essa data provável do parto, nas nossas próximas aulas eu estarei ensinando como calcular essa data provável do parto, como o nome já diz, né? Uma data provável de quanto essa gestante vai estar parindo. Vai estar lá algumas perguntas sobre a gestação atual, que essa gestante pode estar nos respondendo. Temos também a abreviatura de para, que significa, que a sigla é o P, que significa paridade, ou seja, quantas vezes já pariu, quantos partos teve. Data da última menstruação, que é a DUM, a gente usa tanto para calcular a data provável do parto como a idade gestacional. A gente precisa da DUM, que é o quê? A data da última menstruação. Essa gestante lembrar, né, a data da última menstruação que ela teve antes de descobrir que estava gestante, para a gente estar fazendo esse cálculo. Nessas aulas desses cálculos, né, da DPP, que é a data provável do parto, e da idade gestacional, vou estar explicando algumas coisas, como por exemplo, se a gestante não sabe qual é a sua DUM, que é a data da última menstruação, como é que a gente faz, né? Então isso é conteúdo para nossas próximas aulas.
Dentro também dessa consulta de pré-natal, a gente verifica a altura uterina, AU, é a sigla, né? Altura uterina. A altura uterina cresce mais ou menos 4 centímetros por mês de gestação. A partir do 4º mês, quando a gestante entra no 4º mês de gestação, essa altura uterina, ou seja, a cavidade abdominal vai crescendo, né? De 4 centímetros por mês, ou seja, 1 centímetro por semana até o 7º mês. Passando o 7º mês, essa altura uterina vai aumentar de 2 a 3 centímetros durante os 2 últimos meses. Por isso que costumam dizer, né, que está perto de parir, né, sua barriga agora resolveu aparecer, né? Então, a partir dos 2 últimos meses já aumenta de 2 a 3 centímetros essa altura uterina. Quando a gente faz a mensuração dessa altura uterina, a gente ela serve para quê? Ela serve para ver o crescimento, desenvolvimento desse feto dentro do útero, se está de acordo com o mês da gestação, se os centímetros estão de acordo para ver se o desenvolvimento está correto em cada mês. Por exemplo, no 4º mês da gestação, se a gente for mensurar, medir essa altura uterina, ela tem que estar de 14 a 16 centímetros, que isso indica que esse feto está desenvolvendo bem. Do 5º mês, do 16 aos 20 centímetros. Do 6º mês, de 22 a 24 centímetros. Do 7º mês, do 26 a 28 centímetros. Do 8º mês, de 31 a 32 centímetros. E no 9º mês de gestação, de 32 centímetros a 36. Quando entra na primeira quinzena e na segunda quinzena, já vai de 30 a 24, ou seja, já começa uma diminuição dessa altura uterina, vai baixando, né, porque já está na reta final para que se realize o parto. Olha aí. Então, essa altura uterina, a gente faz a palpação, que é realizado na consulta de pré-natal, é usada uma fita métrica que vai medir esse arco uterino. Tá vendo aí a imagem? A altura uterina serve para estimar a idade gestacional. Essa estimativa não é confiável após a 36ª semana por conta da descida do feto para a pelve. Então, a partir da 36ª semana, essa altura não é muito válida. Por quê? Porque o feto já está descendo para a pelve, ou seja, descendo para o canal do parto, para que seja expulso de dentro do útero. Aqui é a altura uterina, ó, a gente vai ver. A mensuração, ela é feita na sínfise púbica, nesse ossinho que fica aí, esse pequeno ossinho que fica acima do pubis aí, né, que é recoberto por tecido, por gordura, por pelos. Então, tem esse ossinho, a gente coloca a parte de 0 centímetros na sínfise púbica e vai subindo na altura uterina, ou seja, na circunferência, né, uterina, até chegar no fundo do útero, que é essa parte de cima. Então, ó, essa segunda imagem aí dessa gestante mostra da 36ª semana a 40 semanas de gestação. Olha o que vai acontecendo, ó, tá vendo? Vai descendo, o fundo do útero vai descendo, porque esse feto já está encaminhando para a região pélvica, se preparando para a expulsão, que é o quê? O parto. Tem aqui algumas imagens mostrando, né, as semanas de gestação, como esse feto vai modificando, né, se desenvolvendo. E aqui, ó, eu coloquei essa imagem para ficar bem claro que a medida não pode ser com a fita métrica, não pode ser, ó, a primeira imagem correta, só por cima, né, sem triscar no arco uterino, né, na circunferência abdominal aí. Precisa triscar, porque precisa a parte dos 0 centímetros você colocar na síntese pública e subir entre os 2 dedos até chegar no fundo do útero, que é essa segunda imagem, que é a mensuração ou a medida da altura uterina correta.
Aqui nós vamos passar essa parte aqui, porque ela está relacionada aos cálculos que eu falei para vocês da idade gestacional e da data provável do parto, usando a DUM, que é a data da última menstruação. Esse é conteúdo para as nossas próximas aulas, certo? Então, nós estamos na consulta de pré-natal. Então, vamos passar esses cálculos. Isso aqui também, vamos passar até chegar no continuação. Outra coisa que a gente verifica também nessas consultas de pré-natal, no acompanhamento a essa gestante, é a presença de edema. O que seriam esses edemas? São inchaços. Inchaços, tanto na região sacrococcígea, né, no cóccix aí, como está na primeira imagem, como também na região dos membros inferiores. Marca-se em cruzes na ficha lá da obstétrica, marca-se em cruzes sinais, né, de cruz, né, os sinais positivos e também negativos nessa ficha, a presença ou a ausência de edema. Por exemplo, tracinho negativo, ausência de edema, você vai marcar lá na ficha dessa consulta de pré-natal da gestante. Um sinalzinho de cruz, uma cruzinha, edema de tornozelo. Duas cruzinhas, edema de membros inferiores, nas pernas. 3 cruzinhas significa edema generalizado. O que é esse edema generalizado? Que atingiu a face, todo o tronco e os membros, ou que já se manifesta pela manhã quando a gestante acorda. O edema tem importância nos seguintes casos. Por que a gente avalia, né, esse edema? Quando tem início súbito de eclâmpsia, o que é o eclâmpsia? É um aumento súbito da uma hipertensão arterial, né? Um aumento súbito da pressão arterial. Quando aparece com falta de ar e com cansaço após o esforço, pode aparecer, então é um sinal de importância, de alerta. Quando se verifica edema com 3 cruzinhas, associado ou não ao aumento súbito de peso ou à hipertensão. Então, o edema tem importância nesses casos, porque tem que estar observando, porque alguma alteração está acontecendo com essa gestante. Então, uma da parte da consulta de pré-natal de grande importância para a saúde dessa gestante é a verificação desses edemas e a região onde encontra esses edemas. A ausculta dos batimentos cardiofetais, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores, né, que é o BCF, após a 20ª semana de gestação, deve-se constatar a cada consulta a presença e a normalidade dos batimentos cardiofetais. É considerado normal a frequência cardíaca fetal entre 120 a 160 batimentos por minuto. Isso é a frequência cardíaca fetal do feto ainda na vida intrauterina. A partir do 3º mês, a ausculta pode ser feita com o uso do aparelho sonar ou Doppler. E a partir do 4º mês, a ausculta é possível com estetoscópio de Pinard ou pelo ouvido do examinador em contato com o abdômen da gestante. Após uma contração uterina, uma movimentação ou um estímulo mecânico sobre o útero, um aumento transitório na frequência cardíaca fetal é sinal de boa vitalidade. Então, contração do útero, um movimento, um estímulo que às vezes a gente faz na barriga da gestante, aumenta a frequência cardíaca fetal, então do feto. Isso é sinal de que está tudo bem com esse feto. Olha aí. Então, o modelo aí que eu mostrei para vocês já, né? A ausculta dos batimentos cardiofetais, sinais confirmatórios. Tem esse Doppler, né, sonar, esse aí já é mais antigo, hoje a gente já tem uns mais modernos, e o estetoscópio de Pinard. Aqui também, nas consultas de pré-natal, a gente faz as manobras de Leopold-Zingel, que foi as manobras que eu falei para vocês, de palpação. A primeira manobra, a gente vai fazer a pesquisa do polo, do fundo do útero. A segunda manobra, pesquisa da localização que ocupa o fundo uterino do dorso e dos membros. Procurar, né, qual a localização do dorso, dos membros desse feto. A terceira manobra, a exploração da mobilidade do polo fetal, se está móvel essa região. A quarta manobra, exploração da escava,
Palpa-se a pelve para tentar reconhecer o polo cefálico ou pélvico. Polo cefálico, regiãozinha da cabeça. Polo pélvico, a regiãozinha das nádegas, dos membros inferiores da pelve, né? E assim determinar o tipo de apresentação do concepto. Aqui tem uma imagem, ó, dos tipos de apresentação que esse concepto pode estar apresentando através dessa palpação. Ó. Essas primeiras imagens aí é uma apresentação cefálica occipital, né, na região cefálica. Tem essa de baixo, a D, a B e C, apresentação cefálica occipital. A D, a imagem D, apresentação cefálica frontal. A E, apresentação pélvica. A F, apresentação pélvica. A G, H e I também elas são apresentações dorso fetal, né, na região dorsal. Aqui alguns exames também que são exames de rotina que devem ser pedidos nas consultas de pré-natal. Hemograma identifica anemia, que é muito comum na gravidez, né? Tipagem sanguínea identifica o tipo de sangue, o fator RH. Por exemplo, essa tipagem sanguínea, a gente vai verificar se a mulher é RH negativo, né? Por exemplo, O negativo, e fazer RH, tem que fazer o RH do pai. Se a gestante for nessa tipagem sanguínea O negativo, que o fator RH é o positivo ou negativo. Então, RH negativo tem que fazer o exame de tipagem sanguínea do pai. Se o pai for RH positivo, fazer teste para verificar se a mulher produz anticorpos contra o fator RH. Se o resultado for negativo, não há produção de anticorpos. O teste deve ser repetido para controle durante todo o pré-natal. Se a mãe não estiver produzindo anticorpos, não há risco para o feto. Então, o que seriam os anticorpos? Eles produzidos são células de defesa que vai combater o invasor no caso, né? Então, se a mãe for a tipagem sanguínea RH negativo e o pai for RH positivo, então tem que estar avaliando essa gestante durante todo o pré-natal para ver se ela não está desenvolvendo anticorpos que vão tentar combater o feto que está crescendo lá dentro como sinal de invasão. Se a mulher produz anticorpos, há risco para o feto. É preciso avaliar o líquido amniótico e se o feto está sendo atingido. Os anticorpos da mãe passam a destruir as hemácias do feto. Olha o que acontece, né? Então, ela vai começar, os anticorpos vão achar que é invasor e começar a destruir essas hemácias. Quem são as hemácias? As células do sangue, né, do feto. O médico pode interromper a gravidez ou fazer a transfusão sanguínea intrauterina, ou seja, uma transfusão para o feto dentro do útero. Então, por isso, da importância dos exames laboratoriais, como no caso da tipagem sanguínea. Teste anti-HIV, que identifica o vírus causador da AIDS. Exame de urina, tipo 1 e cultura, se necessário, para verificar infecções urinárias. Exame de fezes para verificar verminoses. As verminoses podem acentuar a anemia e prejudicar o desenvolvimento fetal. Glicemia, pesquisa da presença de diabetes. VDRL, identifica a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível que pode passar da mãe para o bebê durante a gravidez. E aqui também nós temos o calendário de vacinação da gestante, um sucesso de proteção para mãe e filho. 3 vacinas obrigatórias durante a gestação. Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que é a DTPA, ou dupla do tipo adulto, que é a DT. Qual é a função dela? Proteger a mãe. É recomendado para todas as mulheres com idades entre 12 a 40 anos e impedir a contaminação do bebê pela bactéria Bordetella pertussis. Hepatite B. Qual é a função? Imunizar mãe e filho contra a ação do vírus da hepatite B, capaz de desencadear uma inflamação séria no fígado e de aumentar as chances de parto prematuro. Outra vacina de grande importância é a influenza, que é da gripe. Qual é a função dela?
proteger mulheres grávidas, consideradas grupo de risco, pela infecção do vírus da gripe, chamado cientificamente de influenza, e de quadros mais graves como bronquite e pneumonia. Existem 2 tipos de vacina contra a gripe, a 4V e a 3V. A primeira é mais recomendada por ser mais potente. Lembrando que a vacina contra a gripe protege a gestante, o feto e até o bebê recém-nascido nos primeiros 6 meses de vida desse recém-nascido. Vacinas de recomendação especial. Fazem parte dessa lista as vacinas de hepatite A, pneumocócicas, meningocócicas conjugadas, meningocócicas B e de febre amarela. Todas elas são indicadas apenas em casos em que o obstetra encontre risco de exposição, tanto para a saúde da mãe quanto do bebê. Por exemplo, tem uma região que é muito comum esses tipos de doenças, ou vai viajar para alguma região, então vai ser de acordo com o obstetra encontre risco de exposição para essa mãe, essa gestante. Vacinas contraindicadas na gestação, que não pode ser feita de jeito nenhum. As aplicações das vacinas tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, a da HPV, de varicela, que é a catapora, e a dengue são contraindicadas durante a gestação. Todas elas podem ser administradas no puerpério, que é o período pós-parto, e durante o processo de aleitamento, à exceção da dengue. Essa última, da dengue, no caso, é contraindicada para mães que ainda estão amamentando, porque ela passa para o recém-nascido. Funções da técnica de enfermagem no pré-natal. Olha aí o aparelhinho que está essa técnica na mão, É o Doppler, sonar Doppler, o Doppler fetal, que está fazendo a ausculta do BCF. Qual é a função do técnico de enfermagem no pré-natal? Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal e amamentação, verificar o peso e a pressão arterial e anotar no cartão da gestante, fornecer medicação mediante receita médica ou medicamentos padronizados pelo programa de pré-natal, aplicar vacinas antitetânicas e participar das atividades educativas. Então, essas são algumas funções da técnica de enfermagem no pré-natal, no acompanhamento a essa gestante. Aqui nós temos a classificação do parto. Aqui nós temos segunda idade gestacional. Segunda idade gestacional, nós temos o parto a termo ou normal, que ocorre entre a 37ª e a 42ª semana, a partir da última menstruação. Temos o parto prematuro, que ocorre antes da 37ª semana de gestação. Temos o período que pode ocorrer o abortamento, que é anterior à 24ª semana e o produto é inviável. Parto serotino ou prenhez prolongada, que é aquela gestação que ultrapassa a 42ª semana, dá um feto hipermaturo. E segundo procedimento, segundo a idade gestacional, nós temos parto a termo, parto prematuro, abortamento e parto serotino ou prenhez prolongado. E segundo o procedimento, esse parto ele pode ser espontâneo, que ocorre sem qualquer interferência, o dirigido, que é acompanhado por ação ativa do parteiro durante o seu desenrolar, como por exemplo, a miniotomia, episiotomia, que a episiotomia é a abertura da lateral da vagina para que possa facilitar a saída desse feto, e a miniotomia que faz uma tomia, uma abertura do âmnio para estar derramando o líquido amniótico. O parto induzido provocado por medicamentos ou manobras. E temos também o procedimento cirúrgico, que é uma ação operatória que é chamado de cesariana, que é o parto cesáreo. Então tem o espontâneo, que ocorre sem qualquer interferência, que é o parto normal. O dirigido, que precisa da atuação do médico que está fazendo o parto.
fazer uma episiotomia, abertura na lateral para facilitar o parto, no caso de parto normal, a miniotomia, que é uma abertura, né, do líquido amniótico, bolsa das águas, o parto induzido, que é feito através de medicamentos ou manobras, que é colocado, né, os medicamentos intravaginal para estar fazendo com que ocorra a expulsão desse feto. E existe também, segundo o procedimento, o cirúrgico, que é a ação operatória que a gente conhece como parto cesáreo ou uma cesariana. Aí na próxima aula, na nossa próxima videoaula, nós estaremos vendo, né, os procedimentos, os tipos de partos. Parto normal ou parto humanizado e o parto cesáreo ou uma cesariana. Até mais, e aqui nós encerramos a nossa parte dessa nossa videoaula sobre pré-natal. Acompanhe os nossos próximos vídeos que estaremos falando sobre os tipos de partos. Até mais!